A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta com imagens ao vivo da Praça da Matriz de São Roque. E hoje no programa, nós temos dois convidados aqui. Nós vamos falar aqui do Instituto Federal Campus São Roque. É que tem um assunto que está gerando muita polêmica, que é o corte de verba, né, para o ensino federal. Isso já está gerando muita repercussão, uma decisão do governo Bolsonaro, e isso está tendo muita polêmica. E nós temos aqui em São Roque o campus do Instituto Federal. E a gente vai saber o que isso, né, está trazendo de reflexo aqui para São Roque. Então, a gente vai conversar aqui com dois professores do Instituto Federal, e a gente sempre fala que o espaço está aberto, né? Se alguém do Ministério da Educação, alguém da Educação, alguém do partido do presidente Bolsonaro, quiser também se manifestar, o espaço está aberto, nós abriremos esse espaço também. Nós somos procurados aqui pelo Instituto Federal. Deixa eu mostrar o nosso plenarinho. Zé Balai está acompanhado aí, Zé Balai? Boa tarde, Zé Balai. Estão aqui... E com microfone e tudo na frente. Microfone novo, vamos ver se dá certo, porque eu não, estava já acostumado certo. Na embocadura ali. Gosta de segurar o microfone, né? Já estava acostumado. Isso. Mas é legal, é um assunto do momento, né? Importante, tem manifestação marcada aí em todo o país para amanhã a respeito dessa medida, né? Daqueles que são contrários a essa medida, para demonstrar a qualidade que vai estar comprometida a qualidade do nosso ensino, né? E o futuro da nossa juventude também, que é interessante essa participação deles aqui hoje para a gente ficar bem a par do que pode representar isso aqui na nossa comunidade. Então vamos receber aqui o professor Rogério Tadeu da Silva. Obrigado, Rogério. A gente já teve a oportunidade de conversar no Instituto Federal, e obrigado por sua presença aqui, Rogério. Boa tarde. Pode ficar bem próximo aqui do nosso microfone. Boa tarde, Rogério. Tudo bem, professor? Boa tarde. Muito obrigado também por essa oportunidade de estar aqui com pessoas tão especiais do nosso município, para poder falar um pouquinho do Instituto Federal. Eu, particularmente, sou um apaixonado por essa instituição, porque é importante que as pessoas saibam, eu tenho muito mais orgulho de ser um egresso dessa instituição, fui estudante por muito tempo lá, e hoje eu sou professor, mas como egresso eu tenho muito mais orgulho, porque é uma instituição que transforma a vida das pessoas, e eu agradeço imensamente por essa oportunidade, Wander, porque nós precisamos deixar isso claro para a comunidade, São Roque, Mairim, Quibiúna, enfim, da região, o quanto que essa instituição é importante para nós. É isso aí. Você estudou aqui, porque aqui tem 11 anos, né? Você chegou a estudar aqui, você é novinho ainda, né? Você não pegou aqui. Eu sou, na verdade, da época que ainda se chamava Escola Técnica Federal de São Paulo. No ano que eu entrei, só existiam 2 unidades, em São Paulo e Cubatão. Cubatão era recém-inaugurada. Eu estudei, na verdade, em São Paulo, né? Então eu sou egresso de um curso técnico também integrado ao ensino médio na época. E ficava em que bairro em São Paulo? Na Armênia, onde continua sendo o Campo São Paulo. Metrô parava Estação Armênia. Antiga árvore, que era árvore. Antiga Ponte Pequena. Antiga Ponte Pequena. É para Estação Árvore Grande é Sorocaba. Árvore Grande é Sorocaba. Eu via isso quando eu tinha dinheiro, porque às vezes não tinha dinheiro, eu descia ali, porque eu ia a pé. Itapevi, eu ia da Júlio Prestes a pé até lá. Tem luta, tem história. Bom, deixa eu receber aqui também a professora Hamilton. Eu treinei onde estava o assento aqui. Cipolla. Só falei certo? Hamilton Cipolla. Podia ser melhor Tipola. Tipola. Qual que é a pronúncia correta? Tipola. Então, pode estar ok, né? Tá. Boa tarde, professora Hamilton. Tipola, é isso? Correto. E sobrenome alemão, né? Tudo tem hora de alemão do Japão, né? Alemão Não, é igual essa seleção da Alemanha que veio aqui e meteu 7-1 na gente. O goleiro era Manuel. Né? O técnico era Joaquim. Lembra? O Joaquim Lau. Né? Era assim, mas que seleção? Lau, né? Que seleção é essa? O goleiro é Manuel e tal. Mas, fizeram uma festa na Bahia lá também, conquistaram o povo, tudo lá, né? Eu fui naquele hotel deles lá. Agora, a família veio. Você já nasceu no Brasil? Sim, sou brasileiro. Nasceu no Brás? Não, eu nasci e fui criado numa cidade do interior chamada Vargem Grande do Sul. Conheço. Sabe o que eu fazia? A gente levava um jornal para rodar na gráfica da Sony.
Tatone, é isso aí. Olha aí. A gente saía de São Roque, porque lá eles tinham uma impressora offset colorida. Correto. E tinha um preço maravilhoso. Então a gente rodou o jornal da festa de São Roque de 88, de 89, a gente foi lá. E a gente achou esse preço. E aí a gente ia pegar naquela região de Aguaí, Mogi Guaçu. Depois a gente saía, sabe por onde? Por São Roque da Fartura, Poços de Caldas, comprava um queijinho e descia por Andradas. Poxa. Não era por ali? Uma bela excursão. E eu levava o jornal lá. Então isso era de Vargem Grande do Sul. Então Sul. É Tatone a gráfica, Tatone. né? Poxa. Era o seu Pedrinho Tatone na época, que eu imagino. Né? Acho que era o filho dele já. O que Walter. Foi em 88, por aí. Já era o Valtinho. É. O Valtinho é mais alto que eu, a gente jogou basquete junto Poxa. no colégio. Poxa, legal, rapaz. Poxa, você vê como que o mundo é pequeno, né? Opa, legal. E como é que o senhor veio parar aqui no Instituto Federal? Bom. Para com esse negócio do senhor. Vamos já. Sem formalidade. Wander, agradeço inicialmente o convite de vocês para a gente poder falar sobre o Instituto, né? O José Balaio, não é isso? Zé Balaio. E o meu colega professor, o Rogério Tadeu. Né? Boa tarde aos ouvintes da Giromix. Né? Eu vim para São Paulo para estudar. Né? Fiz faculdade em São Paulo. Não foi Instituto Federal, né? Não, eu fiz administração. A mesma faculdade que o Rogério, nós estudamos na USP, né? Na Faculdade de Administração da USP. E, apesar de ser um professor com uma idade mais antiga, né, eu sou novo nessa vida de professor. Eu virei professor nesse século. No século passado eu nunca pensei em dar aulas. E fui fazendo carreira, né, e passei no concurso para o Instituto Federal aqui de São Roque. Ao passar aqui para o Instituto Federal de São Roque, né, em fevereiro de 2011 eu comecei a dar aulas aqui. E nós tínhamos 2 cursos que não sobreviveram, que eram os cursos de agroindústria e agronegócio, mas logo nós fundamos enfim, nós fizemos uma construção de cursos aqui, né, que hoje tem formado pessoas. São 3 cursos, são 3 ou 4 cursos superiores hoje, porque tem enologia, gestão ambiental, administração e licenciatura em ciências biológicas. E em agosto vem um curso de pós-graduação ensino de ciência da natureza? Isso mesmo. Bem, está confirmado. Já está confirmado. Na verdade, confirmadíssimo. Inclusive já saiu no portal do nosso campus o resultado já da homologação daquelas pessoas que se inscreveram e que já vão poder iniciar os estudos em agosto. Então, já está confirmadíssimo mesmo, tá? Só para respeitar a cronologia, o primeiro curso do superior foi a licenciatura em Ciências Biológicas, que tem sido um curso que forma professores de uma área que é muito carente na rede municipal, na rede estadual, na rede particular. Que forma o professor, né? O professor de biologia. Não é uma pessoa, esse biólogo ele não vai trabalhar num laboratório, ele vai trabalhar como professor. Ele até pode trabalhar, também. mas a intenção do nosso curso é justamente preparar esse profissional para a educação, né? Professor de ciências, que a gente sabe que é uma área que hoje tem sido, inclusive, muito carente, né, nas escolas. Então, a gente tem esse curso já desde 2010. Depois, na sequência, veio o gestão ambiental. Depois, nós fizemos o de enologia, até pela característica da cidade. Nós aproveitamos, na época, tinha um programa do governo do estado de São Paulo, que era o SP Vinho, que estava incentivando, né, a atividade vinicultora e viticultora aqui do estado de São Paulo. E nesse esforço, então, nós participamos, né, oferecendo esse curso. E agora, né, o mais jovem dos cursos superiores é o bacharelado em administração. Agora, antes disso, nós tínhamos os cursos técnicos, que também é muito importante frisar. A nossa rede ela existe desde 1909. Então, no dia 23 de setembro, é bom os internautas saberem, nós vamos comemorar 110 anos de... 110, ele não falou errado 1909, não é 2009, é Eu falei 1909. Governo do Nilo Peçanha. Isso, o presidente Nilo Peçanha. Todo mundo fala do Barack Obama, né, o primeiro afrodescendente, mas o Nilo Peçanha já era
afrodescendente, e ele foi nosso presidente, e um decreto dele deu início a 19 unidades na época, uma delas no estado de São Paulo, né? E essa unidade ela foi evoluindo de nome, ela começou como uma escola de artífices e aprendizes, ela passou a se chamar Escola Industrial, Escola Técnica, aí ela ficou por muitos anos com o nome de Escola Técnica Federal de São Paulo. Nos anos 90, já no governo FHC, ela mudou para Centro Federal de Tecnologia, né, os famosos Cefetes, e aí no governo Lula, no final do ano de 2008, que foi o ano que inclusive eu ingressei aqui, ainda se chamava Cefet, aí nós mudamos de novo de nome e viramos Instituto Federal, quando nós abraçamos vários outros níveis de ensino. Mas até ali, e é importante frisar isso, o grande, vamos dizer assim, o nosso carro-chefe sempre foi o curso técnico, né? Eu mesmo fiz lá um curso técnico. E aqui, desde 2008, eu sou daqueles que concursaram para São Roque, eu sou o primeiro professor. Primeiro professor. Eu sou o primeiro professor. Vamos lembrar quando completar 50 anos, se Deus quiser. Olha aqui, estamos trazendo aqui professor Rogério. Aí põe a gravação para os ouvidos de Deus. Aí põe a gravação de 300 anos atrás e o Nivelinho. Você era jovem. E a gente esteja aqui para fazer essa professor. E aí, em 2008, então, a gente começou com o curso técnico, né? O professor Hamilton colocou bem, com agronegócio e agroindústria. Naquele momento, existia, por parte da municipalidade, interesse em desenvolver uma agrotécnica, por conta do histórico anterior, principalmente ligado à hidroponia, né? Mas São Roque mudou, né, o perfil socioeconômico. A gente atendeu por um bom tempo o município de Ibiúna, né? Mas nós víamos que a demanda era outra, por isso que a gente mudou um pouquinho o perfil. E aí os cursos técnicos que foram surgindo, eles foram mais alinhados com aquilo que nós tínhamos, né? Que foi o curso técnico em alimentos, que começou com uma parceria com a rede estadual. Então, os estudantes estudavam na escola estadual o professor Germano Negrini. Ali no Taboão. Isso, a formação geral. Depois faziam a formação técnica lá conosco. E o curso técnico de administração no mesmo molde. E o curso técnico de administração ele continuou existindo, assim como o de alimentos, só que não mais na parceria. Nós passamos a ter todo ele oferecido, formação geral, formação técnica, por professores do Instituto Federal. E então, esses três... Agora nós temos um terceiro curso, que é o técnico em meio ambiente. Esses três cursos hoje são os que nós oferecemos. Mas, ao longo do tempo, a gente também ofereceu um curso em educação à distância, que foi o técnico de serviços públicos, que por muitos anos nós atendemos. Nós chegamos a ter aí mais de 3.000 estudantes nesse curso. Mas, infelizmente, hoje o tema corte da educação, por conta de corte orçamentário, esse programa não pôde continuar, né, dos cursos à distância, e tivemos, então, aí uma suspensão desse curso. Aí está suspenso. Não é que a gente parou de oferecer, a gente está aguardando o retorno orçamentário para ele, né? E nesse processo, a gente começou a pensar na pós-graduação, e agora a gente tem essa novidade. Enfim, são quase 11 anos de Campus São Roque, e a gente produzindo ensino, pesquisa. Eu acho que é uma coisa bacana para a gente comentar aqui. E livros que são editados. Ontem o professor Frank. Isso, Frank Viana. Frank Viana esteve ocupando a tribuna da Câmara de São Roque, né? E até foi dele que eu peguei essa informação que vem aí o curso de pós-graduação. Mas, se vê, a gente falou de coisas legais, coisas interessantes, e agora a gente teve aí essa informação que tem um corte de 30% no ensino federal. Então, como é que é isso? Que reflexo vai trazer aqui para São Roque? O que vocês receberam de informação? Olha, vamos cortar, por um período, depois vai voltar ao normal. Como é que vocês receberam essa informação desse corte de 30%? Fica à vontade, Ocon. Bom, antes de falar do corte agora, né, de 30% em 2019, nós temos que resgatar o histórico, Wander, porque é o seguinte, às vezes as pessoas recebem vídeos pelo WhatsApp, algumas informações que elas, descontextualizadas, ficam parecendo que nós estamos chorando, né? Então, a gente precisa resgatar um pouquinho aí esse histórico. Desde 2015, nós já vamos iniciar um processo de redução orçamentária. Tá? Então, quando a gente recebe o nosso orçamento, né, aquele efetivo em 2016, ele já é um orçamento inferior ao orçamento de 2015. Então, nós falávamos lá de quase 2,5 milhões. Só vou falar do Campus São Roque, tá? Para servir de referência. Só então, o Campus São Roque, 2,5 milhões. A gente recebia mais ou menos esse valor.
Desse valor, cerca aí de 70%, 80% era para custeio, então eletricidade, água, segurança patrimonial. Na verdade, nós tínhamos uma segurança um pouco mais ampliada do que só patrimonial na época. Nós estamos falando da limpeza, enfim, compra de livros, essas coisas. E nós tínhamos a parte de capital que nos permitia algum investimento. Então, a gente podia fazer alguma reforma. E aqui, a gente tem que lembrar, o nosso campus, quando a gente iniciou em 2008, ele foi resultado de um esforço da municipalidade. A gente tem que dar crédito aqui ao governo do prefeito Ifanel da época. Era um verdadeiro elefante branco para a cidade, né? Porque ali era um prédio praticamente feito apenas, né, só a parte da infraestrutura. Ele estava muito mal cuidado, ele já estava quase correndo risco, inclusive, de se perder. E aí, na época, o prefeito, junto com alguns vereadores, procuraram o ministro da Educação da época, o Fernando Haddad, e eles recuperaram uma área que era perdida e fizeram uma escola, né, na época, um Cefet, que depois, agora, né, nós chamamos de Instituto Federal. Então, esse processo ele não foi suficiente, a gente precisou fazer uma série de coisas ainda. Para ter uma ideia, quando a gente começou, não tinha contrapiso, né? Então, a gente precisou fazer uma série de reformas. Então, a gente tinha esse dinheiro até 2015. A partir de 2016, esse dinheiro foi reduzido, né? Então, a gente começou a diminuir todo o investimento de capital para poder manter o custeio. O que acontece, então, de 2016 para cá? Isso tem sido sucessivo. Então, mais ou menos 10% a cada ano tem sido reduzido. Então, um orçamento que quase se aproximou a 2,5 milhões, hoje ele caiu, né, no ano passado para 1.800. Meu Deus. Então, veja que... 1.800, foi uma queda grande. E agora para 2019? Então, para 2019... Essa adequação é por força daquela PEC que cortou os gastos e tal? Na verdade, foi uma conjuntura, né? Não foi só por conta da PEC, porque a PEC ela efetivamente afeta-nos a partir de agora, né? De 2019, porque o 2018 passou a ser a base, né? A referência. Isso foi em virtude justamente das dificuldades que, de fato, o segundo mandato da presidente Dilma começou a sofrer. Tá? Então, veja, essa redução, e é importante que as pessoas saibam, foi antes desse corte, né? Então, de 2,5 para 1.800, a gente está falando de um corte muito grande. E agora, né, por conta do nosso desempenho, veja, nós professores, a comunidade, né, professores, os técnicos administrativos e os estudantes, a gente se esforça muito pela nossa instituição. E como que funciona o orçamento das instituições federais? Ela é proporcional à matrícula. Então, quanto mais matriculado a gente tem, mais a gente consegue receber de recursos. E a gente conseguiu uma melhora. Então, a gente tinha uma promessa, né, no ano passado de 1.800 subir para quase 2.100. Quase. Que era o status anterior. Quase. Sim, Rogério. Mas esse aumento significava mais alunos, mais despesas. Aí eu até vou deixar depois o professor falar essa parte do Nós vamos aumentar mais um dinheiro, mas só que quantos alunos tem, por exemplo, ano passado, quantos alunos vocês tinham lá? 1.000? Agora a gente estava com 900 alguma coisa, agora a gente chegou no 1.000. 1.000. E para aumentar esse dinheiro, vocês tinham que passar a receber mais quantos alunos? Então, quanto mais espaço estudantes... físico, talvez não tenha, A gente conseguiu, com uma verba parlamentar, mais salas de aula. Né? Mas foi, de novo, uma verba parlamentar. Não foi investimento. Você lembra o deputado? Pode falar se você lembra. Pode. Foi o deputado federal Ivan Valente. Então é sempre importante a gente falar. Ele conseguiu destinar para nós o valor que foi suficiente para a aquisição de um ônibus, então a gente tem um micro-ônibus e a reforma de uma área ali já do prédio construído que nos permitiu a construção de 6 salas novas. 6 salas novas. Vamos lá com os números, então. Não, os números é melhor que o professor Rogério Tadeu. Mas só esse detalhe, você falou que... Porque ele não quer concluir? A explanação porque, pode assim, concluir, fica à vontade. Apesar da promessa de 2.100, né, ela não se efetivou. É importante deixar bem claro, a gente não conseguiu, apesar de a gente ter feito esse esforço, ter conseguido mais estudantes, ter aberto mais um curso, né? Nós estamos aí quem que prometeu? Então, essa promessa veio do final do governo Temer, né? Porque o orçamento ainda foi gestão do governo Temer. Só que quando entra o governo Bolsonaro, ele represa esse valor e esse corte que eles têm dito, que é só da parte discricionária, é bom as pessoas saberem o seguinte:
Quando a gente fala, né, dessa parte discricionária, do custeio, que ele quis lá com os bombonzinhos representar que eram só 3 bombons e meio. Então, só que não são 3 bombons e meio. Nós não estamos falando de R$1.000, nós estamos falando de bilhões de reais, né? E aí, quando você coloca 3,5 dessa proporção, isso dá um corte gigantesco. Só para os internautas entenderem, nós estamos cortando hoje, né, com esse corte de 30%, nós estamos correndo o risco de não ter dinheiro para pagar a conta de luz. Então, para deixar bem próximo de muita gente, a sua conta de luz é R$100. Hoje, nós corremos o risco de não ter, no mês que vem, os R$100. Então, nós já começamos a fazer contingenciamento interno. Então, a gente já está economizando luz, a gente já está economizando água. E se a gente não fizer essa economia, a gente corre o risco de não conseguir pagar esse mês. Vai acumulando a conta, depois chega aí o tempo do corte. Exatamente. E ontem, o diretor do Campus São Paulo, né, que foi o campus onde eu estudei, ontem ele fez um anúncio muito claro para os estudantes numa assembleia lá. Ele falou que o dinheiro dá até agosto. Se não houver nenhuma mudança, veja, nós estamos falando de dinheiro mesmo. A gente não está falando de uma coisa que era perfumaria. Supérfluo, é? Não, a gente está falando de operacional, de garantir o contrato da segurança, da limpeza, o pagamento de todos os tributos, de todas as taxas. Ele garantiu para os alunos que ele tinha condições de ir até agosto. Se não mudar essa postura do MEC, em setembro ele não tem como abrir a escola. E isso não vai acontecer só com o Campus São Paulo, vai acontecer com todos os campos, inclusive o nosso. E por mais que a gente se esforce, né, em fazer economia, nós já está. Por isso que eu fiz questão de lembrar que a redução já vem desde 2016, porque a gente já está fazendo essa economia. Tudo aquilo que a gente pode eliminar em termos de excesso, a gente já está fazendo. Ou seja, a gente já começou a chegar num ponto que é inviável continuar. Coisa. Olha, e a gente está falando assim, a gente está ouvindo aqui 2 representantes do Instituto Federal. Deixa eu mandar um abraço também para o meu amigo Rogério de Souza, né? Rogério de Souza, mandar um abraço para o Rogério. E outra coisa, a gente está sempre ouvindo o pessoal do Instituto Federal, como a gente ouve de outras escolas, e também é o seguinte, olha, quem entendeu o seguinte, poxa, mas está ouvindo só o Instituto Federal. O espaço está aberto para representantes do MEC, representantes do governo, está aberto o espaço para vir aqui, para trazer explicação para a gente. Pode trazer o bombom, que eu como os bombonzinhos aqui. Eu também. Pode trazer o bombom. Alguém comeu bastante lá naquele dia. Pode trazer o bombom, né? Mas para a gente ter esse debate, entendeu? A gente não quer ficar só numa questão política, olha, é o Bolsonaro, não, para a gente ouvir a situação. Eu só vou pedir um instantinho aos nossos convidados, que a gente recebeu uma notícia triste hoje, no início da tarde, que faleceu o nosso amigo Cláudio Alegretti, que estava sempre mandando mensagens para a gente aqui, pessoa muito conhecida na cidade, ele participou de natação, estava sempre mandando mensagem para a gente. Infelizmente, o Cláudio não estava sendo visto há alguns dias, e aí foram na residência e encontraram morto o Cláudio. Então, nossos sentimentos aqui, a família Alegretti, né, que eu falei rapidamente com o Carlinhos Coelho, que é cunhado dele, né? E ele falou, estou acertando aqui a documentação, tudo. Aliás, o Carlinhos Coelho está acompanhando o nosso programa. O Ademir Cabeleireiro também mandou essa informação, lamentando. Então, nossos sentimentos, falecimento do Cláudio Alegretti, que estava sempre com a gente, mandando muito mensagem. Amigo. Você carinhosamente chamava de Mexerica, né? Mexerica, grande amigo de infância e também amigo aí de boteco. A gente sempre estava conversando, colocando a fofoca em dia. Uma pessoa muito bacana, marcante, uma personalidade meio que ranzinza ali, Gostava mas é uma pessoa, futebol. uma figuraça. Lamentável que tenha partido dessa forma aí. E o pessoal muito que cedo. na banca, né? Porque a irmã dele, a Ana, né, foi casada com o Roque Martinho, o Roque da banca por tantos anos, e ele estava sempre na banca ali também. Então, tinha uma personalidade peculiar, ele era bravo. Mas era assim, da gente conversar, e o Zé Fernando Rabechini, que companheiro de infância dele, eu até mandar um abraço ao Zé Fernando Rabechini, assim que o Zé Balé passou a informação para ele, o Zé Fernando ficou chateado demais, falou, olha, eu não tenho como participar do programa hoje, então nossos sentimentos... Tinha célebres encontros aí com o professor Lineu, falecido também, Caparelli, eu... A gente, às vezes, quando nos encontrávamos, era para derrubar governo. Derrubava o governo. Bom, poxa, meus sentimentos, viu? Um abraço para toda a família. Então, os irmãos que ele tem, a Daia, mulher do Carlinhos Coelho. Que é casado com o Carlinhos Coelho. A Ana, que já falecida, casado com o Roque Martinho.
Tem o Ricardo, que é o Ico, né? Que trabalha na Associação Comercial. E o Zé Alegretti. E o Zé Luiz Alegretti, que é o presidente da APACE. Isso. Associação das Crianças Especiais, que já veio participar com a gente aqui no programa. Nossos sentimentos aos familiares. E depois, se alguém conseguir confirmar o horário, acredito que o sepultamento deve ocorrer amanhã, né? Creio que sim. Vamos aí, foi logo no início da tarde que o corpo foi encontrado, né, na casa, nesse estado aí que ele havia falecido já há alguns dias, né? Então pode ser que seja realmente amanhã o velório hoje e o sepultamento amanhã. Tá, a gente agradece aqui, se alguém mandar informação, nossos sentimentos aí, a família Alegretti, um abraço, né, a todos, e o sentimento pelo falecimento do Cláudio Alegretti, que a gente tantas vezes conversou aí. Vamos voltar ao assunto do Instituto Federal aqui. Quando fala assim, poxa, Instituto Federal, tal, tá reclamando, é contra o Bolsonaro, é contra o governo, mas como poderia até falar sobre isso, Hamilton? Aí não está ficando a questão do governo, de partido, é a questão financeira, que não vai dar o dinheiro para fechar a conta. É verdade. Que aí ele fala assim, mas está levando isso adiante porque é contra o Bolsonaro. Não, a questão não é ser contra o Bolsonaro ou a favor do Bolsonaro. O Brasil está dividido, né? Alguns acham que é meio a meio. Eu sei que nós estamos divididos em 1/3, 3/3. O primeiro terço foi o que votou no Bolsonaro, né? E não queria o PT de jeito nenhum. Outro 1/3 não queriam o Bolsonaro de jeito nenhum e votou no Haddad. Mas ficou 1/3 que não queria nenhum dos dois. Então, o censo no Brasil é diferente. Então, não é sou a favor do Bolsonaro, sou contra o Bolsonaro. 2/3 da população não queria o Bolsonaro de jeito nenhum. Certo? E o Bolsonaro vem com uma política de ir contra as universidades federais, os institutos federais, né? Essa política, não sei se é do Bolsonaro, de quem é, mas é uma política... Do filósofo, pode ser? Do filósofo. Né? Entre aspas. Se podemos chamar aquele senhor de filósofo. Eu coloquei as aspas. Até vamos citar o nome, porque às vezes tem gente que não relaciona. Olavo de Carvalho, né? Olavo de Carvalho, que tem sido muito Eu procuro não citar o nome de quem mas eu pra não gente, gosto porque muito. às vezes tem gente que fala, mas quem é o filósofo? Até pra gente, entendeu? Ele fala muito palavrão, né? Meu? Mas é uma corrente que vem tomando conta das decisões políticas no país, né, contra o ensino público gratuito de qualidade. O Instituto Federal, pelos dados que a gente tem, é uma Coreia dentro do Brasil, em termos de ensino, né? O ensino de qualidade. Os meninos nossos que fazem o curso do médio, ensino médio, têm tido sucesso para avançar para faculdades públicas boas, né? Existe esse acompanhamento? Dá para sentir a sequência de cada um deles? Ou a gente tem notícias de vários alunos, o pessoal levanta, todo o vestibular. Tinha o cursinho popular lá que fazia um acompanhamento disso também, né? Depois do passado tinha, não tem? Sim, na verdade, o cursinho popular é outro que entrou nos contingenciamentos. É porque a gente já era o cursinho popular, que virou o cursinho popular da ETEC, mas porque tinha uma ligação, né, com a ETEC, mas depois ficou fora, né, da ETEC. Era mas outro, o professor era outro, Rogério participando, né? Então, na verdade, a gente Foi tem... esse que havia uma parceria com a prefeitura? Ou não, o cursinho da ETEC, sim, mas o do Instituto Federal, não. Era a nossa iniciativa. É um outro curso. Então, na verdade, aqui em São Roque, a gente quase chegou a ter 2 cursinhos populares. O da ETEC, que aí depois foi absorvido pela prefeitura, e o nosso, que nós demos início. Mas ele também entrou nesse corte e a gente teve que dar uma suspendida por temporário, espero. Suspendeu o ano passado? Ou esse ano? Na verdade, o ano passado ainda teve aula. Esse ano que a gente não pôde oferecer. E mesmo o que fez a parceria com a prefeitura da ETEC, o ano passado teve somente com aulas nos fins de semana, e esse ano não teve, né? Até agora. Não saiu ainda. Então a gente tem toda essa dificuldade. E o que eu gosto de ressaltar é o seguinte: os alunos que entram para nós no ensino médio não são oriundos de escolas particulares. Os alunos que entram no ensino médio no Instituto Federal são alunos que fizeram escolas públicas, né, e entraram por mérito de notas.
né? Então, nós estamos trabalhando com o pessoal que tem dificuldade de poder pagar uma escola particular de qualidade, né? E esse pessoal tem tido sucesso. Os relatos que a gente tem de alunos nossos formados nos cursos de bacharelado e administração são os melhores possíveis, né? De enologia, a gente tem vários alunos formados que estão fora do país, morando em regiões vinícolas fora do país, né? O curso empreendendo em Moema, né? É importante falar, tem 2 alunos nossos que estão empreendendo uma loja, né, de vinhos na região de Moema, em São Paulo. Que é ponto nobre em São Paulo. Exatamente. Moema, Itaí, Bibi, é ponto nobre. Vila Madalena, entendeu? É o top de São Paulo da área de restaurante, né, gastronomia. Então, os relatos que a gente tem dos alunos são de sucesso. O pessoal de biologia passa em concursos difíceis. Enfim, é uma escola de qualidade, né? E esses cortes de verbas sucessivos, porque se a gente pegar o número friamente, você fala assim, 30% para cá, o chocolate, a brincadeira, né? E o 30% dele é 35% no chocolate, eu não entendo. 3, né? 3,5%. 3%, dá 3%, né? Ele não sabe fazer conta, né? Enfim, não é simplesmente o valor em si, é o que isso representa para o sucesso do país. Se o Instituto Federal for desmantelado, como estão querendo desmantelá-lo, deixar ele sem condições de operacionalizar, eles estão destruindo algo que nós construímos com muita dificuldade. Eram 2 institutos federais no estado de São Paulo, hoje são 42, né, Rogério? Isso. São 42 campos. 42 campos. Talvez por ter sido obra do Lula, né, alguém quer terminar. Mas isso eu classifico como uma conquista, né? Uma conquista até do que povo falou de São que Roque. vem desde 1909 a história, Isso. né? Sim. Então, você teve uma mudança grande nos últimos anos, mas é uma instituição centenária, né? Que há quanta gente... Para São Roque é um orgulho você ter uma instituição dessa. Se então é uma me conquista permitem, do povo são-roquense, inclusive. As autoridades têm que estar atentas também a esse tipo de consequência trágica que pode ocorrer dentro em pouco tempo, né? E se me permitem, na verdade, até 2001, essa instituição ela era muito pequena, tá? Porque você tinha muito poucas unidades no Brasil. Foi a partir, mais precisamente, de 2006, que nós tivemos uma proliferação. Então, só para comparar, o estado de São Paulo, que é um estado poderoso, né? Até 2004, nós só tínhamos 3 unidades em funcionamento. São Paulo, Cubatão e Sertãozinho. Então, de 2006 para cá, é que a gente construiu aí mais de 30 e poucas unidades, e todas elas com a qualidade que nós oferecemos em São Paulo, em São Roque. Então, percebam que foram nos últimos anos essa expansão. E ainda é pouco, porque a gente não consegue atender todo mundo. O nosso sonho era atender todo mundo, mas nós não conseguimos. E eu só queria reforçar a fala do professor Hamilton. Desde 2012, existe um decreto que determina que metade das nossas vagas sejam destinadas à população que é oriunda das escolas públicas. Então, muitas vezes o pessoal fala assim, o desempenho da rede federal é bom porque ele só atende a elite. Não é verdade. Nosso perfil... desde 2012, a gente tem garantido 50% para os estudantes que são oriundos das escolas públicas, que geralmente são aqueles mais carentes. E nós conseguimos, com esse público, né, que foi entrando, né, em 2012, 2013, 2014, no exame internacional. Isso é importante também frisar, não é um exame da esquerda, da direita, do centro, é um exame internacional, ele é aplicado em vários países. Nossos estudantes, com este perfil, metade deles vindo da escola pública, municipal, estadual, não importa, nós conseguimos, só a rede federal, ficar em 11º lugar no mundo. No mundo. No mundo. Todo mundo fala assim, mas o ranking do Brasil, nós estamos lá na rabeira, né, entre os últimos. E aí eu explico. Sabe quem derruba o Brasil no ranking? Por incrível que pareça, a rede particular, a rede estadual, mas não é a rede federal. Se você só selecionar os estudantes da rede federal, nós ficamos em 11º no mundo. E somos uma Coreia.
Pois é, isso que essa comparação que você acabou de fazer. Então você falou desse corte, desse corte, então vai mexer, olha, vai ter problema para pagar a conta de luz, vai ter problema para pagar a vigilância, vai ter problema de uma série de coisas. Mas tem outra coisa, vocês ajudam também no transporte dos alunos, não tem isso? Eu vi até uma gravação de um vídeo, uma aluna falando, como é que funciona isso, o auxílio que o estudante recebe? Como é que é essa situação? O que eles recebem de auxílio e que pode ficar sem em breve? Boníssima pergunta, até porque para fazer justiça e não combinamos, hein? Não combinamos. É verdade, a gente não combinou. Não combinou. O pessoal falou, o que vocês falando para hoje? Nós falamos de futebol para cá, não estava falando do Sócrates. Verdade, estava falando do Sócrates. E estava falando da maior experiência em antes campo de fechar o programa, você vai fazer aquela qual foi a melhor a entrevista no gramado? Eu vou falar. Na verdade, até para fazer justiça, o nosso diretor, o professor Ricardo Coelho, ele tem se esforçado, e na verdade não é uma atitude isolada, né? Os diretores gerais, de um modo geral, eles estão empenhados em minimizar o impacto aos estudantes. Porque, de fato, né, desses valores que nós recebemos, né, que é importante também explicar, né? Muitas vezes o pessoal lê, é o valor discricionário. Sim, é discricionário porque o MEC ele pode mexer nesse valor, por isso que discricionário, né? Esse valor ele não é também só para pagar conta, ele também serve para nós fazermos assistência social. Então, nós oferecemos auxílio alimentação, nós oferecemos auxílio aluguel, nós oferecemos auxílio transporte. Por quê? Nós somos uma rede que atende o Brasil inteiro. Então, nós recebemos estudantes de qualquer parte do Brasil. O nosso curso, por exemplo, nós tivemos estudantes do interior de São Paulo, nós tivemos estudantes de Minas Gerais, tivemos estudantes do Rio de Janeiro. Paraty. Paraty. E, então, nós tivemos esses estudantes, quando eles vêm para cá, eles precisam de ajuda, né? E todo mundo sabe que o mercado imobiliário aqui na região ele não é muito aprazível. São Roque, o imóvel é caro. Então, e nós não temos essa cultura ainda de repúblicas e tal. Ainda, então, né? nós tem alojamento. Temos o auxílio aluguel por isso, para ajudar esse estudante que se desloca de longe, que muitas vezes vem de uma família humilde, que não teria condições de mantê-lo aqui, né? E nós auxiliamos ele. Temos o auxílio alimentação. Então, além de oferecer refeição para os estudantes do ensino técnico, eles recebem no dia, porque no ensino técnico tem um dia que eles ficam o dia inteiro lá. Então eles estudam de manhã e de tarde. Nós oferecemos para eles almoço. Além desse almoço, nós também temos o auxílio alimentação para os carentes. Então, aquele pessoal que dentro precisa. Daquele orçamento que você citou. Tudo dentro desse orçamento. Meu Deus, e você tem que receber um prêmio Nobel da Economia. E o auxílio transporte. Tirando então, leite de como pedra. é que é esse valor definido? É um valor fixo do aluguel? O auxílio aluguel é tanto. O auxílio transporte, quanto pode receber, o quanto, não sei se não falar em custo, fala de investimento nesses alunos. O valor total preciso eu não vou saber agora de cabeça. Mas em média, assim, quanto receberia? Por aluno? É. Eu acho que o do aluguel estava em torno de 400, se não me falha a memória. O do alimentação, do transporte acho que era 100, mas eu não tenho certeza, tá? E eu realmente vou ficar te devendo. Mas chegaria em torno de quase R$1.000. Sim, a gente poderia dizer que sim. E o aluno, para participar nisso, ele aí fala assim, mas todo mundo recebe? Não. Quem pode paga, Isso. Tem um critério, como é que funciona esse critério? Nós temos no processo todo uma preocupação em atender realmente quem precisa. Então, todo critério de análise é socioeconômico. Então, nós atendemos os desassistidos, ou como está lá no decreto do Nilo Peçanha, os desafortunados. Então, o principal, o público atendido nesse caso são aqueles que de fato precisam. Então, nós temos uma preocupação em proteger os vulneráveis. E é para eles que nós destinamos. Então, se o edital ele é público, né? Quando ele é lançado, ele fica disponível para qualquer um. Então, se você entrar no portal do campus, né, é importante falar também aqui, SRQ, né, de São Roque, .ifsp, que é Instituto Federal de São Paulo, .edu.br, o edital fica lá. Então, qualquer um pode ler esse edital e todo o critério ele é socioeconômico. Então, nós atendemos aqueles que precisam de fato. E, assim, para alguns, não vai tudo, tá? Então, você não vai falar assim, tem algum aluno que recebe os 3 juntos? Tem, mas é a minoria, porque nós tentamos fazer uma redistribuição para atender o maior número possível desses estudantes. E todo esse trabalho vem desse valor que é o valor do orçamento discricionário que ele quer fazer o corte. Então, qual é o risco que a gente tem?
desassistir os estudantes. Inclusive, na fala do diretor do Campo São Roque ontem, ou do Campo São Paulo ontem, ele falou exatamente isso. O governo ele quer que eu tire da assistência estudantil, para poder ficar até o final do ano pagando o custeio de limpeza, de segurança, de tributos e taxas. Mas ele falou, mas se eu fizer isso, a gente vai se negar a uma das nossas missões, que é justamente atender aqueles que precisam. Com certeza ele vai ter, de repente, ter escola aberta, mas não vai ter... Não vai ter aluno, né? Ele vai sair, ele não tem condição de se manter, ele então vai parar. Nós temos feito esse esforço. Aí o que a gente faz? Bom, então a gente apaga a luz, né? Para ver se a gente reduz a conta de luz. Dá aula na praça. Aula noturna. Agora imagina fazer... A aula noturna acabou. Você vai ter que dar aula na quadra enquanto tiver sol. Tem coisas piores do que estão acontecendo. O diretor, por medida de economia, precisou fechar a água do banheiro da quadra. Olha só. Para não tomarem banho, para não gastar água. É uma coisa tristíssima o que está acontecendo. Triste demais. E o que a gente vê é o seguinte, por exemplo, o ministro Onyx, é assim que fala o nome do ministro, eu vi ele dando uma entrevista e ele coloca que, olha, a Universidade Tiradentes, se não me engano, no estado de Aracaju, Sergipe, ela é particular e ela tem números fantásticos de pesquisa e tudo mais. Comparado com a Universidade Federal de Sergipe, você vê a ineficiência da Universidade Federal de Sergipe. Ele pegou um caso à parte, né, e quis dimensionar isso. Enxovalhar tudo, né? Você vê assim a internet colocando os peladões, né? Pois como se nas universidades públicas aquilo fosse a realidade, né? Assim como colocaram posso falar mamadeira de piroca? Pode. Mamadeira de piroca. Mamadeira de piroca. Como se ela existisse, né? Assim como o kit gay. Uma brincadeira que eu fiz quando começou o ano, eu brinquei com os alunos, falei assim, olha, vocês precisam devolver os kit gays, porque nós não vamos ter mais e eu preciso distribuir para os outros. Não existe kit gay, não existe mamadeira de piroca, não existe peladões nas universidades, isso é uma campanha de difamação para tentar justificar uma política injusta com a classe popular no Brasil. E eu vou acrescentar mais uma coisa. Eu não conheço um país que se desenvolveu sem ter educação. Pois isso daí todo mundo fala isso daí, todos os políticos falam isso em época de campanha, educação. Educação, saúde. Tá aí, o Japão foi um país destruído. Eles não têm recursos da natureza. São 3 ilhas grandes, né, no Oceano Pacífico. E é um país de um desenvolvimento tecnológico fantástico. O que dá vantagem competitiva para um país é tecnologia, conhecimento, e isso vem pela educação. E no Brasil, as instituições que fazem tecnologia, educação, pesquisa são as federais e as estaduais, as universidades estaduais, principalmente aqui em São Paulo. 90% da pesquisa no Brasil de ponta são nas universidades públicas. Você vai encontrar exceções em algumas universidades particulares, né, mas muita exceção. E é isso que nós estamos vendo. É uma briga para destruir algo que levaria esse país a um avanço que outras gerações vão poder ver. Então, só registrar que nós estamos conversando aqui com os professores. Você ouviu aqui que está à minha esquerda do vídeo, professor Hamilton Coppola. Como que é? Coppola. Falei assim. Cipolla. A turma do governo não vai gostar. Cipolla. Eu escrevi errado aqui. Antes eu fosse parente, cineasta. Posso corrigir os valores, Wander? Posso corrigir os valores? Nada como estar na internet. Já mandaram a internet e já nada como a tecnologia, hein? Então, agradecer aí todo o pessoal do Instituto Federal que está nos prestigiando. Opa, isso é legal. Estão assistindo, estão bobando. Então tem o Weber Bense, que é o nosso bibliotecário e poeta. Preciso trazer esse rapaz, que ele é poeta, né? Sim, e ele é internacional, viu? Ele não é só aqui de São Roque, ele tem prestígio internacional, prêmio internacional. Portugal, né? Não foi?
E agradecer a Carol Jardim, que me assistiu aqui rapidinho. Já veio a Carol aqui. A Carol Jardim já veio. Ela que é a esposa aqui, do Marcelo Cantor, né? Isso, vou trocar o marido aqui. O Marcelo veio aqui Acertou. também. Os dois estiveram aqui, cara. O auxílio alimentação é de R$200, o auxílio transporte é de R$200, o auxílio moradia é de R$400, que é o último edital agora de janeiro. Dá 800 menos. Dá R$800. Então esses são os valores aí. Você veja que eles são pequenos, se você for pensar bem, olhando o custo de vida de São Roque, eles são pequenos, né? O que eu queria também aproveitar... Por exemplo, de 1.000 estudantes, quantos? Metade? A metade é reservado para... A gente não tem conseguido atender a metade, infelizmente. Mas a metade tem alguma... Assim, a metade tem algumas... do público, apesar de ser oriunda de escolas públicas, a gente não consegue atender. A gente está aí entre 20% e 30%. É o que a gente consegue, às vezes, temos atender. Temos de 200, 300 pessoas, mais ou menos. Infelizmente. A gente gostaria de atender todos, mas não, faz a colocação, eu quero colocar aqui que tem gente se manifestando aqui. O nosso Zé Eduardo Salvetti Penoni, veterinário, grande amigo. Não precisa vir tocar aqui, viu, Zé? Excelente músico. Excelente músico, né? E veterinário também, viu? Ele cuida das cachorrinhas lá de casa. Lá. Vamos lá. Uma coisa que também muitas vezes nos questiona é o seguinte: bom, mas a gente tem que fazer a nossa parte de sacrifício, né? Porque nós estamos numa realidade complicada, a gente está vivendo uma crise e tudo mais. Veja, o Instituto Federal, né? Nós nunca vamos nos indispor a colaborar. Mas o que nós questionamos é o seguinte: por que tirar dos estudantes? Tem uma série de outras coisas que poderiam, né, servir para isso. Eu só vou dar um exemplo. Né? O pessoal fala muito da Previdência, né? A gente destina aí, eu vou colocar os números um pouco gigantescos, né? 30% do nosso PIB vai para a reforma, vai para a Previdência Social. Legal. Quanto que vem para a educação? Né? Para a educação não chega a 4% do PIB. Né? Então, eles estão querendo sacrificar, né? A reforma da Previdência vai sacrificar os trabalhadores, né? Que representa um percentual significativo do nosso PIB, 30%. Eles querem sacrificar os estudantes, que é insignificante em relação ao PIB. Nós estamos falando aí de 3, alguma coisa, não chega a 4% do PIB. Mas eles não querem mexer em quase 50% do que o nosso PIB realmente é destinado, que é para juros. Juros e amortização de dívida. Então, eu sempre que alguém me pergunta, eu falo assim: olha, tem sim como a gente resolver. Não precisa. Aí o pessoal fala assim: você quer dar calote, né? Não é calote. É chegar para os nossos credores e falar assim: olha, a gente está passando por um momento de crise, vamos renegociar prazo, vamos renegociar a taxa de juros. E aí eu faço uma conta simples, às vezes, com o pessoal. Uma renegociação bem besta, né, que certamente qualquer banco, alguém endividado no cartão de crédito vai lá no banco e tenta renegociar, ele consegue lá uma redução de 10%. Né? Se o governo conseguisse uma redução de 10% em torno desse valor, nós estamos falando de algo que vai girar aí em torno, né, de 5 bilhões por ano. 5% do nosso orçamento. Então, você veja, é muito maior do que o orçamento só da educação. Então, por que a gente não começa por aí? Por que a gente não começa, então, já que todo mundo tem que sacrificar, por que a gente não começa a se sacrificar na parte de cima da pirâmide social? Exatamente. Porque a gente começa com o estudante, com o trabalhador, que já são pessoas sacrificadas. No Brasil, o estudante tem que trabalhar. Países que se desenvolveram, eles deram aos estudantes a oportunidade de só estudar. Mas a nossa realidade não é essa. O nosso estudante, ele trabalha, estuda, e às vezes ele tem uma terceira jornada em casa ou num segundo emprego para poder sobreviver. Tem um dado que eu citei aqui no programa passado, uma pesquisa do Banco Mundial, que dá conta de... Eu não estou com ela aqui, mas dá conta de que jovens entre 19 e 25 anos, 11 milhões estão naquela história do nem, né? Nem estuda e nem trabalha. Exato. Então, são 11 milhões essa pesquisa do ano passado. Digamos que isso se concretize, essa tragédia anunciada aí se concretize, esse número vai crescer muito, porque tem aqueles também que estão na informalidade, tem aqueles que estão defasados no aprendizado. Tem aqueles que já desistiram de procurar emprego. Então, você tem todo um universo aí de jovens que poderiam estar contribuindo com o crescimento econômico do país, mas estão já no risco de ficar na pobreza, ficar... E fora da escola. Empregos ruins fora da escola. Fora da escola. O Rogério e também o Hamilton, é o seguinte, o Zé Eduardo Penoni falou assim, ó, são 35% de 10.
ou seja, 3,5%. Qual que é essa conta que ele está fazendo aqui? Do chocolate lá, essa é a questão do chocolate que o ministro então, tirou, são 35% de 10. Tinha 100 bombons na caixinha, né? É. E ele tirou 3 e falou que era... É 30% mesmo que chega lá. Essa foi a continha que o mestre... Não, estamos tirando de uma parte que, na verdade, esse 30 significa um 3, não, 30. Eu vou usar o próprio PIB. Se a gente pegar o PIB, esse corte que ele está fazendo aí é menor que 1%, é 0,0 alguma coisa. Só que o que o pessoal precisa entender é o seguinte, põe isso em trilhões, né? O nosso PIB é 1 trilhão e um pouco mais de 1 trilhão. Nós estamos falando de bilhões de reais sendo represados. Então, não são R$3. Porque eu concordo, quando você pega um exemplo, eu vou pegar 3,5% de 1.000, né? A gente está falando de R$3, tá? Agora, nós não estamos falando, né? Desculpa, R$35. Nós não estamos falando de R$35, nós estamos falando de bilhões de reais. E nós estamos falando, sim, de não pagar a conta. Então, eu coloco para ele uma conta de água, R$40. Se você não pagar a conta de água, o que vai acontecer? Vai cortar. Só que assim, a gente está falando de R$40. É bobagem. É bobagem? É bobagem cortar a conta, cortar a sua água por causa de R$40? É nesse ponto que a gente está. Então, quando o ministro, de forma irresponsável, ele fala que é pouca coisa do quê? É pouca coisa de um valor que é muito grande e que sem ele a gente não vai sobreviver. Então, é muito fácil trabalhar com os números. Eu também poderia apresentar aqui números mágicos e eles poderiam aumentar 3,5% para 30%, para 100%. O problema não é a gente entrar no mérito se é 3,5% ou 30%. O problema a pergunta é, por que tirar dos estudantes? Por que desinvestir na educação? Por que a gente não mexe nos usurários? O pessoal que faz a prática de usura e ganha dinheiro público, né, com o nosso imposto. Vamos mexer com eles primeiro. Por que a gente não fala dos especuladores, né, o pessoal lá da agroexportação? Não, eles querem mexer com os estudantes. É um absurdo. Nenhum país que se desenvolveu, reforçando o que o professor Cipolla falou, nenhum país do mundo se desenvolveu desinvestindo na educação. Não importa, pode ser 1% o corte. É um absurdo. Nós temos que aumentar, a gente tem que investir. Sem educação, sem pesquisa, o país não cresce. Simples assim. Só um detalhe aqui, a Edna Rosa, a professora Edna Rosa que você conhece, falou Sim. assim, e tem um detalhe também, tem a cota dos estudantes também, né? Falou que tem, cadê que ela marcou aqui para mim? É importante observar que atende a cota para negros. Sim. Isso que toda instituição hoje é que no nosso caso, na rede federal, dentro desse 50%... É diferente da estadual? Não, a gente respeita a mesma legislação, só que ele entra nesse 50%. A gente atende a população afrodescendente, a descendente também ou indígena. Então a gente tem uma população maior atendida, não é só a afrodescendente. A gente tem realmente cotas raciais, cota socioeconômica. Esse 50% atende muita gente carente. Uhum. Deixa eu ver aqui. Yuri Duka Mikalski. Nosso aluno. Deixo aqui meus parabéns a esses dois grandes mestres que pude ter o privilégio de ter aula com os dois, Hamilton e Rogério. Yuri, tá no Brasil, Yuri, ou não? O Yuri ele nos deixou, foi para um colégio particular, mas ele é foi um aluno muito inteligente, uma pena ele ter nos abandonado. Ele volta no superior. Aí você falou, ele é um menino inteligente, eu falo, tá vendo, ele é inteligente, por isso que ele saiu do Instituto Federal, né? Você não vai ouvir daqui a pouco tem um comentário assim, não tem? Você viu, se ele é inteligente, saiu. Então, mas às vezes a saída do Instituto Federal não é por uma questão de inteligência, lógico. Né? A gente tem que respeitar também o querer, né? Principalmente quando é adolescente, não tem certeza ainda do que é, né? Lógico. Não, é que eu tô falando que hoje em dia... sim, mas você que hoje em dia, você já tá vendo? Ele volta no superior. Porque hoje em dia de tudo para pegar uma frase no meio. Não, mas eu espero que não nos pince as frases e pegue o contexto. Pega uma hora faz hoje em dia para jogar. A Filomena Goretti Dias César, ela estudou lá. A Filomena Seguros. Ela estudou lá, ela fez gestão ambiental, acho. E ela falou, parabéns, defendo o Instituto Federal, escola de primeiro mundo, estudei e tenho muito orgulho. Obrigado, Filomena, pela participação. E tá aberto aqui para todos, entendeu? E como a gente falou, tá aberto para o pessoal também
que defende conteste essa os dados, os números, tá aberto esse espaço aqui, pode vir aqui. Eu acho que com certeza o Rogério, o Hamilton podem até vir juntos aqui e a gente fazer uma conversa de alto nível, entendeu? Debate, alguma coisa. Temos interesse em debater esse assunto, muito importante para. Eu acho que não só. Porque as medidas não estão, elas estão carecendo de debate, estão sendo de cima para baixo e goela para baixo também. Mas tem que correr atrás, protestar e tal. O professor Rogério, ele colocou uma coisa interessante do meu ponto de vista. Né? O número, você faz o que você quiser com ele. Interpretá-lo direito é uma coisa complicada. Né? Nós estamos falando de dinheiro que passou por uma inflação muito grande. Né? Nós temos período grande com inflação. E o dinheiro continua o mesmo. Por aluno é mesmo valor. Eu brinquei com o nosso diretor, o professor Ricardo, falei assim, trazer mais aluno é loucura, porque você vai aumentar a sua receita momentânea, porque ela é medida por aluno, né? Só que... Mas é insuficiente para o custeio. Isso. Ela não é... Não é equilibrada, né? Não é equilibrada. É mais ou menos com o que a gente estava falando ontem aqui da tabela do SUS, aí, que também está congelada há muito tempo e a Santa Casa, a saúde dos municípios está tudo pela hora da morte. A Santa Casa recebe lá R$100 por dia, sei lá se recebe, e tem que dar a hospedagem, a roupa de cama, comida e alimentação. Acha um hotel só para você dormir por R$100 sem café da manhã. Né? E às vezes você tem que ter o hospital. Você veja que nós estamos numa crise nós estamos numa fase geral. Que a água, o copinho tá mais caro que a gasolina. Tá mais fácil abastecer o carro de Coca-Cola que de gasolina, né? Se fosse combustível... Então é o seguinte, para fechar aqui, a gente tá chegando ao fim, quero que vocês voltem aqui outra oportunidade, até pra gente falar de futebol aqui também, torcedor do Santos. Mas não vai fechar sem chumbo, hein? Não vamos fechar. Pode deixar. É só outra coisa, eu já fui várias vezes no Instituto Federal, já entrevistei a Luiz Irondina, outro dia eu fui lá, tava o Boulos, e já fui em outros eventos entrevistando o partido, não tem problema, a gente entrevista de qualquer partido, o nosso objetivo é estar acompanhando. Aí sempre que eu coloco uma notícia do Instituto Federal, a semana passada teve um debate lá do educador Paulo Freire. Aí sempre vem mensagem para mim assim, pô, só esquerda. Só esquerda. Até aproveitando a presença de vocês, e aqui não tem nenhuma pergunta combinada, quando o pessoal fala, pô, mas só vem gente de esquerda para dar palestra, até pra gente falar disso daí, porque às vezes fica essa imagem, pô, mas só vem esquerda, só convida pessoal da ponta esquerda, não dá para levar o Garrincha à ponta direita? Opa! Esse era bom, hein? Esse até... Jogador do Corinthians. Jogou, mas foi mal. Mas em 66... Se for uma direita de respeito, aí é legal, né, meu? Então, olha, a gente não tem ideologia. A nossa ideologia é a ciência. Né? Nós recebemos, não é só políticos que vão fazer palestra com a gente. Nós tivemos recentemente um seminário sobre marketing. E marketing não tem ideologia. Né? Nós recebemos, não faz muito tempo, um diretor do Google, que fazer uma palestra para a gente. E, se eu não me engano, foi... Semana passada teve um de vinho, de enologia. Sim. A gente veio um representante, acho que do Rio de Janeiro, que veio. Aliás, agradeço ao meu amigo Lenk, professor, pelo convite, mas foi justamente o dia que eu estava em São Paulo, tinha uma consulta lá, foi na quinta-feira que teve o evento. Isso, obrigado ao Lenk. Né? Então, o pessoal querer... Muitos empresários. Empresários, nós recebemos várias pessoas que vão lá fazer palestras. Né? Há uma crítica, né? E aí é pontual para 3 casos, 3 ou 4, não sei te dizer. Fica bem próximo. Isso, tá bom. 3 casos de políticos, ou 4, não sei te dizer. 2 são beneméritos nossos. O Ivan Valente nos doou dinheiro de verba parlamentar para construir salas. A Luísa Irondina também já está com dinheiro para ser doado ao Instituto Federal. E da Irondina, não só a verba parlamentar, ela está querendo incluir São Roque num projeto que pode tornar a cidade, né, o município de São Roque, uma cidade inteligente. A gente pode conversar isso em uma outra oportunidade. Ótimo. Olha em 2 palavras, o que é uma cidade inteligente? Ou Smart Cities.
São aquelas são aquelas cidades que você tem toda a infraestrutura dela já preparada para permitir que as pessoas elas tenham uma série de conforto e facilidade usando tecnologia. Por exemplo, um carro autônomo ele vai poder funcionar numa Smart City. Compra um carro autônomo, chega em São Roque, não tem. Não vai funcionar. Cai lá no buraco. Lá em casa. Eu não sabia que tinha isso, então não vou comprar o autônomo enquanto não tiver isso em São Roque, senão não vou conseguir chegar na casa do Zé Balaio lá. E o meu colega administrador, professor da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Suplicy Matarazzo, né, também condenado, ele é de esquerda, então o pessoal desce o pau, né? Mas ele tem uma tese sobre a renda mínima que, se ela é de esquerda, eu não sei como, porque ela é aplicada nos Estados Unidos em 2 estados, Ohio e Alasca. E ele defende essa... Estados comunistas dos Estados Unidos. Aí você me mata de rir aqui agora e ele está querendo encerrar o programa. Então, veja, eu não vejo essa discriminação que colocam para a gente. E lá é um espaço aberto. Nós estamos tentando... e gostaria muito de receber outras pessoas. Por exemplo, eu tive atrás de um almirante para falar sobre o submarino atômico do Brasil. Que está próximo da gente, que é Aramar, próximo de Sorocaba. E está mais ou menos acertado que um virá aqui fazer. Então não tem ideologia lá. Lá é discussões que a gente leva para o campo científico. Isso é importante, então é interessante. É isso daí que está aberto o espaço. E como esse programa aqui a gente recebeu durante a campanha eleitoral dos deputados, veio deputado do MDB, candidatos que apoiavam o Bolsonaro, o Major Olímpio falou várias vezes com a gente, que no dia que o Major Olímpio ganhou a eleição, ligamos para ele, então estava comemorando lá. O Major Olímpio, que eu conheci lá nos Jogos Regionais de Presidente Venceslau, ele ganhou uma prova lá. Eu não sabia que era ele, porque eu falei, quando ele falou que era de Venceslau, eu falei, pô, fui nos Jogos Regionais aí em 84. Ele falou, pô, eu ganhei a prova. Ele ganhou a prova. Então isso aí, é isso que a gente precisa, né, Zé? Conversa, diálogo, que hoje que a gente falou, pô, mas tá ouvindo tal cara, não. Esse não é do meu time, não quero ouvir. Então, como se fosse numa igreja, então tem um determinado pastor falando para o público dele. A Igreja Católica falando para o público. Quer dizer, parece que você não conquista mais ninguém, né? Parece que ninguém Monopólio quer ouvir de ninguém, Deus? né? Então uma coisa assim, você tem que falar e trocar ideias, né? O que o meu amigo Zelão? Meio político, isenção política seria melhor, mas sabemos que a educação hoje tem forte influência esquerda. Meu amigo, o Zelão, Zelão. Eu posso falar? Pode. Zelão, quero que você venha aqui também, Zelão, porque você está fazendo um trabalho muito legal, inclusive participando da Santa Casa. Falaram que você tá indo muito bem, estão gostando de você. O que vale é divulgar sem induzir lados e sim uma cultura neutra. Quer dizer, a gente mostra os fatos aí. Muito obrigado, Zelão, pela participação. Zelão, na verdade, eu tenho um grande problema. Quando eu estudava lá na FEA, né, na Faculdade de Administração na USP, às vezes passava lá o carro do sindicato falando assim, pessoal da FEA, participem da greve, né? Meu filho estudou lá, chique pra caramba, aquele prédio lá. Inclusive chamavam lá o prédio de Taj Mahal, Shopping Center. E aí lá na USP, eu era o reacionário, né? Nós éramos. Nós éramos o reacionário. Agora o pessoal fala, não, vocês são os esquerdistas. E eu já comecei a ter crise, eu não sei mais se eu sou reacionário ou o esquerdista. Eu vou dizer o seguinte, não existe neutralidade. Então, desculpa, Zelão, nunca vai ser neutro. O que nós temos que defender é o espaço para todos, né? Então, quando vem aquela história de escola sem partido, é impossível. Se a gente vai contar a história do Brasil, qual partido você vai falar? Você vai falar do partido de Portugal, do partido da África, do partido do Índio, né? Porque são 3 partidos. Vou contar só a história de Portugal? Então não é sem partido, né? Então não existe escola sem partido. O que tem que acontecer é ter escola com todos os partidos. Agora, é fato. Eu não vou citar nomes aqui para não constranger os políticos, mas eu já convidei políticos de centro, já convidei políticos de direita. Eles não vêm para o diálogo, eles não querem debater. Porque eles sabem que quando nós começamos a fazer algumas perguntas, eles vão ter que se constranger. Porque essa pergunta, por que a gente sacrifica estudante e não sacrifica banqueiro, essa pergunta é constrangedora para quem defende os interesses da elite.
Agora, se eles quiserem vir, eu já escrevi via Twitter, já mandei recado via assessor, o espaço do Instituto Federal é para todos. E nós temos que ter todos lá para dialogar, para debater. Agora, não dá para ser neutro. Não existe neutralidade. Tá, só um detalhe disso, até foi um primo meu, Alex, que perguntou quem pagou pro Boulos. Quer dizer, recebe, o entrevistado recebe, o primo mandou, depois falou, quero que você levante isso para o seu público. Ele recebe, levou vinho daqui, né? Ganhou um vinhos góis. Aí eu falei pro Cláudio, que falou, bom, deu um vinhos góis para ele lá. Não, paga passagem. Cachê. A gente não consegue pagar a conta de luz, vai pagar cachê. Você sabe que eu tinha uma faculdade, né? O bolo pagou 2 meses de luz aí, né? Então é o seguinte, um amigo meu, que ele participava de uma universidade, ele falou, a gente convida pessoas para darem palestras. E aí vem, por exemplo, lá o Zé Balai. Vou levar o Zé Balai a dar palestra. Aí falava, Zé Balai, se dá nota. Eu falei, não, eu sou vereador, eu não tenho uma empresa. Aí a faculdade precisava de uma nota. Aí falava, eu não tenho nota como palestrante. Então ficava um problema, você acertava um cachê, mas... E o pessoal da contabilidade, cadê a nota dele como palestrante? Não, o cara lá que é vereador, o cara que é jogador de futebol, ele não tem uma empresa de palestra. Aí o que eles resolveram fazer? Quem ia lá dar uma palestra, simpaticamente eles davam uma caneta. Olha, se veio participar com a gente da palestra aqui, leva uma caneta, uma lembrança da faculdade, leva porque tinha até essa dificuldade de prestar conta, né? Vai trazer uma cota, o cara fez a palestra, não tem uma empresa, vai dar uma nota de restaurante. Aí, né? Olha quanto pagou pro almoço do cara, né? Então, é complicado, né? Mas acho que, o que você quer que você perguntou para mim? Qual foi o momento de maior emoção? Quem que eu entrevistei? Então, mas antes para fechar com você... Para fechar, que os politinhos já vai levantar o drone. Eu não quis te interromper quando você estava falando dos cursos e com a relação com a cidade para fazer parcerias e tal. Você mencionou do gestão ambiental e técnico em meio ambiente. Meio ambiente. Não se faz parceria com o São Roque, tem Mata da Câmara, tem uma série de possibilidades nesse sentido. Fizeram na Brasital um trabalho que levava os alunos mas efetivamente. Efetivamente, era todo fim de semana. Na verdade, nós temos... Existe ainda essa parceria? Então, nós temos uma série de ações que já acontecem desde 2010. Então, o ano que vem são 10 anos já de parceria com o município, onde nós temos esse tipo de interação. Então, nós já fizemos, por exemplo, catálogo botânico das na Mata árvores. da Câmara. Se vai lá na Brasital, lá se diz que tipo de árvore é, né? Isso é importante. Nós já fizemos... A Mata da Câmara agora está tendo... da Câmara está tendo... algumas atividades agora, uma parceria que foi celebrada lá. Desde 2010 a gente já tem parceria, sim. Mas então, com o Instituto Federal. Exatamente. Então, nós temos essa proximidade e a gente continua sempre aberto. Às vezes a gente não consegue atender... Mas isso faz parte do currículo, o sujeito vai lá, os alunos e tudo. Então, até o vereador, não posso falar, né? Pode falar. O Zé Luiz, uma vez ele me ligou. O Zé Luiz assim, Piniquinho? Isso, ele falou, Rogério, eu estou precisando aqui de uma ajuda no bairro. Eu falei... Pensei que ele estava chamando você para derrubar o pontilhão, né? Estou precisando de uma ajuda para derrubar o... Aliás, se o pontilhão atrapalha vocês lá, a saída de aluno... Quando nós chegamos aqui, o governo do estado de São Paulo estava recapeando a Quintino, né? E aí o diretor, na época, ele tentou conversar com as autoridades no sentido de aproveitar, né, o recapeamento e ampliar aquela passagem, porque realmente ela é muito ruim, tá? Mas, o Zé Luiz falou assim, Rogério, você pode ajudar a gente aqui? Eu falei, Zé, a gente não tem braço. A gente não tem braço, né? A gente não tem recurso. Se a gente tiver braço e recurso, o que é braço? Né? Porque eu não posso falar para o meu aluno, falar assim, você vai trabalhar de graça. Porque eu vou dar palestra de graça. O Boulos foi lá dar palestra de graça. Mas os empresários que foram lá, viu? Os empresários também não recebem, não. Eles foram lá todos, eles fizeram palestra de graça. Mas eu não posso fazer isso com os estudantes. Né? Então eu tenho que dar alguma coisa para ele. Mas eu não tenho como dar uma bolsa para ele. Por quê? Porque cortaram o investimento. Então, há muita oportunidade, sim. E nós gostaríamos de oferecer ao município, não só São Roque, mas o nosso entorno, muito mais do que isso. Mas hoje nós não estamos em condições em termos de recurso. Mas em termos de pesquisa, a gente tem participado bastante, né? Sim, pesquisa continua. A gente tem o pessoal de vinho,
é intimamente ligado com os produtores locais. Isso é ótimo. Né? Vocês fazem um vinho lá, eu fui, Zé, vou levar você no dia do enólogo, lá tem um vinho de lá. O aprendiz. Tem bagaceira de lá. Pelo menos o primeiro convite que está me fazendo prazeroso. É agora, eu acho que... Pô, eu ia convidar você para estudar lá. Não, pode convidar. Eu acho que vale a pena o pessoal de São Roque, Mairim, da região, visitar o Instituto Federal, ver os laboratórios que a gente tem lá, que foram todos construídos. A parte de biologia é fantástica, cadastramento de folhas, de tipos de árvores. O insetário. Eu não sei se escorpião é inseto, o que ele é. Não, na verdade tem um insetário, mas tem... Então, tem outro dia eu perguntei aqui, não lembro se o Alexandre falou se é inseto. Sei que tem bastante São Roque. Não é inseto. Não é se é inseto. O aranha é tipo da família da aranha? Aracnídeos. Aracnídeos. É da família da aranha. E nós temos um professor, o professor Márcio, que é um especialista nesse assunto. Inclusive, ele tem pesquisa sobre... Seríssimas. Os lugares de maior incidência de então, mas é que eu não sei se eu fui no meu essa parceria que ela pode ser, por exemplo, tá dentro do escopo da instituição, fazer um convênio com a Prefeitura de São Roque e receber por isso alguma coisa que pudesse auxiliar no manejo lá da Mata da Câmara, alguma coisa. Isso é uma coisa que me ocorreu. Então, isso tudo é possível. Gerar alguma receita. Então, tudo isso é possível desde que a gente consiga, né, os recursos, porque onde que muitas vezes a gente fica, né, impedido de realizar? É justamente isso. Como que eu vou deslocar os nossos estudantes? Como que a gente vai conseguir? A Prefeitura de São Roque, então, no interesse dela, ela remunera para que você preste. Mas a gente sabe que a Prefeitura está no mesmo problema. Mas acho que tem um pouco... Tem mais para poder fazer uma coisa bonita em termos ambientais, daria para arrumar recursos. Bom, deixa eu só fechar. Primeiro, uma notícia triste. Faleceu o nosso amigo Cláudio Alegretti. Eu não tenho a confirmação do horário do enterro, mas o Cláudio Alegretti, pessoa muito conhecida da cidade, estava sempre ali na região central, foi encontrado morto na sua residência hoje no início da tarde. Nossos sentimentos, né, a toda a família Alegretti. E você tinha perguntado para mim, né? Você acompanhava lá você me acompanhava na Jovem Pan lá? Você me ouvia lá na Jovem Pan? Eu sou, desde menininho... Você era pequeno... Corinthians, de 1982, Solito, Alfinete, Mauro, Daniel, Vladimir, Birubiru, Sócrates, Zenon, Paulinho, Casagrande e o Eduardo. Mas cadê o Palinha? Então, o Palinha, ele já tinha voltado em 82, ele não estava mais. Então, eu desde criancinha, eu tinha bem pequena idade, eu sempre gostei, eu sempre curti a narração do rádio. A rádio sempre foi um negócio incrível. Até hoje eu gosto. E aí quando, né, muito tempo depois, o Vander Luiz é daqui, eu falei, Vander Luiz, esse nome eu conheço. E aí, Jovem Pan. E eu hoje, antes de começar aqui, eu perguntei e o Zé Baralho falou assim, vamos perguntar de novo. No ar, agora no ar. Foi a entrevista mais emocionante. Qual foi a maior emoção no campo de futebol? Olha, num campo de futebol, não foi entrevistando nenhum jogador. Tive a oportunidade de entrevistar alguns jogadores, que eu não fui muito tempo repórter de campo, né? Entrevistei Felipão, Emerson Leão, Dodô pegou uma época do São Paulo, Muricy várias vezes e tal. Mas um dia eu cheguei lá na rádio, aí o seu Tuta falou, fim de semana você vai pro Rio de Janeiro. Opa, o que tem lá no Rio, seu Tuta? Tem Vasco e Flamengo. Você vai fazer o posto, só informar o resultado no Rio. Falei, que maravilha, né? Vamos pro Rio de Janeiro. Aí eu fui pro Rio de Janeiro e quando eu cheguei lá, fui recebido pelo nosso Israel Gímpio. Era uma alegria. Eu fui algumas vezes pro Rio de Janeiro. Israel, ele ia receber no aeroporto. Aí ele mostrava a cidade, ele falava, aqui, Presidente Vargas, aqui tinha desfile de escola de samba. Aqui a Ilha Fiscal, que teve o baile lá de Dom Pedro II. Ele contava sempre essa história. Cicerone. Aqui não sei o quê. Então ele contava tudo. Vamos levar uma cena Marquesa Sapucaí lá, né? Então Israel é uma pessoa maravilhosa que faz muita falta, porque às vezes você pegava uma entrevista. Um dia o São Paulo foi campeão em 71 e eu peguei essa fita no arquivo e o Gerson tá comemorando e vai o GB, Geraldo Bleta, assim, então vai Gerson, você está repetindo aquele gesto que você fez lá no México quando foi campeão, fale aqui com a Jovem Pan, Gerson. E aí tem um cara do lado, senhor dá licença, que eu quero entrevistar o Gerson. E o cara, quem é o senhor? Eu sou o sogro do Gerson. Então seu sogro. Aí eu falei, mas quem que era o sogro do Gerson? Aí ligava pro Israel Gímpio, mandava a gravação por telefone, esse é tal cara. Então o Israel Gímpio era fantástico nisso. E aí a gente foi lá no estádio junto com o Israel Gímpio.
E aí a gente ficou informando o Flamengo e Vasco, né? O Silvério, como está o Maracanã? Vander Luiz. Ele é aqui em São Paulo. Ele é aqui em São Paulo lá, né? Lembro até que naquele dia eu falei, pelo jeito, eu não lembro se o Flamengo ou o Vasco estavam numa melhor fase, como se fosse agora o Flamengo numa melhor fase, né? E eu falei assim, olha, Flamengo e Vasco aqui, hein? Quem você acha que ganha? Eu falei, tá mais pro Flamengo. Não, clássico é clássico, não dá pra falar. Tanto que o jogo foi 0-0. E aí, eu tava ali no intervalo do jogo, quem é que entra no gramado? Vera Fischer. Puta vida. A Vera Fischer entrou porque ela estava lançando o filme Navalha na Carne, do Plínio Marcos. E ela entrou no gramado e veio, acho que o Júnior Baiano jogava no Flamengo. E ela veio, aí eu no intervalo falei, Milton, fala, estamos aqui no gramado com a Vera Fischer. E aí ele falou, entrevista a Vera Fischer. E eu entrevistei a Vera Fischer. Uma mulher linda, os olhos lindos, entendeu? Os olhos, o cara falou, fica olhando pros olhos da mulher, né? Só olhos lindos, né? E aí, a hora que eu entrevistei a Vera Fischer, o Milton Neves falou, você não acredito, tá. E o Rodrigo Viga estava no gramado comigo com a máquina fotográfica. Aí eu falei, Rodrigo, fotografou? Não. Ele ficou olhando também os olhos. Foi pilotizado por ela. E aí, mas entrevistar a Vera Fischer no gramado do Maracanã. Foi emocionante. Foi emocionante. O melhor que entrevistar o Marmanjo, viu? Mas foi muito legal aquela cena. E o Rodrigo Viga fez 50 fotos. Tem um monte de foto minha no Maracanã, mas menos com a Vera. Aliás, não tinha. Isso daí acho que foi 97, mais ou menos. Você não tinha essa internet toda, né? Aí eu encostei, antes do jogo começar, o Israel Gimp me levou no gramado. Pra você ter uma ideia, a hora que eu fui no banheiro do Maracanã fazer um xixi, o Renato Gaúcho estava saindo do banheiro. Encontrei o Renato Gaúcho na porta do banheiro. Aliás, fomos pro Rio de Janeiro com o Jair e encontramos o Renato Gaúcho. E o Cebolinha, tá vendo? E eu fui pra Bahia uma vez em 92, encontrei o Renato Gaúcho jogando no Botafogo. Ele me persegue. Aí, o que aconteceu? Fomos no gramado. Então, no gramado do Maracanã e tal, e o Israel falou assim, encosta na trave que eu faço uma foto sua de recordação. Eu tenho essa foto. A hora que encostei na trave, o Maracanã estava vazio, que o jogo acho que era 5 da tarde, a gente chegou lá umas 2 da tarde. Tinha um senhor negro sentado lá na torcida, só tinha ele. A hora que encostei para fazer a foto, ele gritou lá assim, vai sair no Globo! Aí eu olhei no Maracanã, só tinha o cara, falei, vai sair no Jornal da Economia de São Roque. O humor do Carioca é espetacular. Vai sair no Globo! Divertido. O Júlio Mariano, abraço a todos. Ontem o professor Frank Viana veio pedir ajuda na Câmara. E o governo federal está cortando recursos do Instituto. E aí ele falou, inclusive, que ele já foi fazer palestras lá, estudos na Dinamarca há 3 anos e que agora, em novembro, o professor Frank vai levar o trabalho dele no Instituto Federal para Amsterdã, na Holanda. Bem legal, hein? Beleza. Professor... Se a gente for citar aqui os trabalhos, por exemplo, a Carol Jardim, que esteve aqui, ela já esteve na Argentina, o professor Leonardo Preto, que é o nosso diretor adjunto educacional, diretor-geral, o professor Ricardo, já estiveram na França, no Chile. E não a turismo, para levar o estudo, trabalhar. Né? Que foram Então, se a gente for citar aqui, a gente vai ficar a tarde toda, uma pena. É isso aí. A Fernanda Pontes. Vander, aproveita e deixa aí avisar da comunidade sanroquense que a biblioteca do Instituto Federal está à disposição de todos. A Fernanda é a nossa bibliotecária. Opa, obrigado aqui. O Alberto Truss. É de lá também, né? É, o nosso colega. Está devendo uma visita pra gente, o programa está ótimo. Obrigado e o espaço está aberto a todos. A gente pode fazer o convite para amanhã? O que tem amanhã? Amanhã nós temos uma manifestação na Praça da Matriz. Que é essa imagem da praça. Isso, às 9 horas. E depois nós estaremos apresentando ali, das 9 a 1, todos os nossos trabalhos. Muito obrigado, Vander. Muito obrigado, Depois vocês vão a pé para o Instituto Federal. Depois a gente vai fazer uma passeata a pé até o Instituto Federal. Tá bom, e leva o Zé Balaia lá para fazer uma visita. Professor Hamilton Cipolla. Obrigado e vem falar de futebol com a gente um dia aqui. Ele errou tanto seu nome que até Coppola ele falou. Mas eu queria ser parente do Francis Ford Coppola. Nosso grande Obrigado, vem aqui contar umas histórias pra gente. Eu agradeço o convite e quando eu estiver em Vargem Grande eu vou procurar o Walter Tatone e falar que você era cliente dele. Cliente lá em 88 e 89. Eu vou mandar a foto do jornal que a gente fazia lá. Obrigado, Zé Balaio. Helena, eu que agradeço estar aqui com vocês. Foi um prazer estar aqui hoje. Professor Rogério Tadeu, obrigado. Um abraço também para o outro Rogério. Tem muito Rogério lá, o Rogério de Souza. E tem o Tramontano, são 3. Olha aí.
Opa. Depois que eu entrei, virou pré-requisito. É isso aí. Obrigado, nosso Paulo Roberto Espoleta Júnior, na retaguarda técnica, o nosso diretor-presidente Jair Ribeiro. Amanhã a gente volta e amanhã nós vamos trazer aqui a psicoterapeuta a Nirley, que vai falar de um evento que ela vai fazer no fim do ano, mas ela vai falar aqui de constelação, Opa, todas essas coisas. Todas essas, você vai ver só, amanhã vai ser bem legal. Obrigado, pessoal, um grande abraço, até a próxima.